aqui no B, aí na argumentação mesmo, aqui. Esse número 6, que é o confidente intelectual, informador privilegiado. O senhor pode esclarecer mais? Confidente intelectual, informador privilegiado, ele geralmente é uma pessoa que está a par de todas as notícias e andamentos das coisas. E ele, às vezes, é um confidente porque ele guarda aquilo que a pessoa fala. Você pode entrar em intimidade com a pessoa para conversar. Isso aí, quase sempre, é uma pessoa de mais idade, seja uma mulher ou seja um homem, mas que você tem confiança com a pessoa. Olha se você tem alguém assim. Pode ser um familiar, pode ser um professor, um preceptor, pode ser um colega de profissão, pode ser até um patrão da pessoa, entende? Um executivo e a pessoa trabalha lá naquela empresa. Tudo isso é possível. Agora, a pessoa tem que ver, porque confidente, a gente tem que estudar muito, você tem que conviver com a pessoa para saber quem é, para ver se você pode confiar. Agora, eu vejo que processo de interlocução, esses 12 tipos de pessoas aqui, isso é sério, é inevitável, eu não vejo jeito não. Tem umas coisas, então, para a pessoa pensar. Por exemplo, o líder da mesma área de interesse. Isso é seríssimo. Para a turma aí, ó, de inversor, tem que ver como é que é. Paulo. Então, por exemplo, o inversor, ele vai fazer odontologia. É bom ele ver com outro que é profissional, fora da escola, quem é, com quem que ele conversa. Para ele saber o processo da profissão dele. Aqui no ar. Tá certo? Você poderia aqui aprofundar a premissa do verbete do dicionário? Qual que é? A premissa, evoluciologia. A premissa. A importância da interlocução transcende a dialética entre duas consciências e alcança as instituições. E o mais relevante, os grupos evolutivos de todas as naturezas. A ponderação, a racionalidade e a lógica dialética expandem a criatividade, seja o cara a cara ou por intermédio dos chats interneteiros. Então, veja, é muito importante a interlocução. Agora, aqui o que nós estamos falando, isso transcende o problema só entre duas pessoas, vai longe. E a interlocução, ela tem 3 tipos que a pessoa pode aprender as coisas mais depressa. Um deles, ela lê bastante. Outra, ela viajar bastante, fazendo viagens técnicas. E uma terceira é saber conversar com quem sabe. Veja bem, saber conversar com quem sabe. Tá certo? Então, é uma pessoa que não precisa de saber, mas que sabe conversar com quem sabe. Esses 3 tipos aí ajudam muito. Agora, tem um quarto que eu uso muito. Qual que é? Parapsiquismo. Eu dou valor para a turma da minha elencologia, para-elencologia, entende? A perfilologia extrafísica. Eu dou muito valor para eles. Então, é importante, por exemplo, o tenepsista dá um jeito de ter contato com o amparador de função. Isso aí é a interlocução das mais sérias também. Tertúlia é um dos interlocutores que escolhi para continuar aprendendo, assim como a conscienciologia, que incita a minha vida. Dentro da interlocuciologia, peço que o professor reconsidere o argumento de ontem sobre as universidades como feudos de poder. Não vou reconsiderar, não, a vovozinha. Elas são também feudos, mas não são outras, mas são outras coisas. Tudo é assim. Você acha que a monarquia, por exemplo, era tudo ruim? Você acha que o feudalismo também era tudo ruim? Não. Eles eram como são as universidades hoje, predominantemente ruins. Porque desvia a pessoa. E outra coisa, eu não falei muita coisa, posso falar mais. Uma delas, a universidade só mexe com materialismo. Ele só ensina ciência convencional. Ciência convencional é eletro. Eu chamo isso de eletronáutica. Quer coisa pior do que isso? Quer dizer, o menino entra já no curso secundário, ninguém ensina para ele
como ele vai vencer na vida, o que ele deve fazer. Dá um monte de instrução para ele que não tem nada a ver com aquilo que ele precisa. Ele estuda uma opção de coisas, e às vezes até com decoreba, que não resolve nada, porque ele não raciocina. A maioria dos jovens hoje não sabe nem interpretar uma sentença, uma frase. Como é que é isso? Eu vou agora desfazer o que eu estou falando? Não, eu estou vendo isso, trabalhei lá dentro 18 anos e piorou tudo. A minha época era um pouco melhor no Brasil. Agora aqui, nem todo professor de universidade fuma e bebe café demais. Nem todo professor é PhD. Além disso, as universidades são também efeitos da média social medíocre. Aqui, ó. Ela mesma já confessou. Aqui, me perdoa, mas o excelentíssimo senhor aí, ele é um psicólogo de Vitória. Você me perdoa que você está sendo até contraditório aqui, olha que fala isso aqui. Acompanho a companheira Malo no sentido de que temos que complexificar os argumentos e conhecimentos. Tá certo, pois é, isso aí é o pós-escrito para você também, tá certo? Agora, ó, você está entendendo então, companheiro, a situação toda é essa. Vamos ver o que está errado. Há um predomínio de erro. Eu chamo isso de errologia no processo universitário hoje. E outra coisa, não é só no Brasil não, tá? Tem muita gente reclamando disso em outros países. O negócio é sério. Agora, que é um fato, é. Outra coisa, qual é a força, por exemplo, do Pentágono e da Wall Street nisso? Deve ter. Tudo isso está aí para a gente estudar. Eu não falei tudo, não. Tem mais coisas, se a gente for falar, a gente fica aqui o dia inteiro. Professor, só retomando a questão das universidades e da questão da educação, não é? Eu gostaria de fazer algumas colocações, no sentido de que realmente a escola, né, pelo que ela permite ou evita, ela segue as bem traçadas linhas do conflito social e legitima um poder para quem ela assim o desejar, né? E nesse processo todo, essa ignorância cultivada, de certa forma, não é? Quando os nossos jovens chegam, né, aí à universidade praticamente analfabetos funcionais, e que não têm dado conta, né, de serem protagonistas da sua aprendizagem e da construção do seu conhecimento. E é nesse sentido que vejo com bons olhos, né, e como educadora também que sou, né, e trabalhando também numa instituição educacional no Rio Grande do Sul, a reestruturação, né, do ensino, de todo o sistema de ensino do Estado do Rio Grande do Sul, na perspectiva da pesquisa, né, o incentivo à pesquisa, a esses estudantes pesquisadores. Já é uma coisa boa. Isso. Exatamente. Agora eu quero te falar, talvez você não saiba, faz alguns anos eu recebi uma proposta de transformar o nosso trabalho aqui numa universidade aberta a partir do Ministério da Educação, e eu recusei. Compreensível, né? Recusei pelo seguinte, você vai institucionalizar esse mando que vem lá do Ministério da Deseducação, nós não podemos mais fazer pesquisa nenhuma. Então, se o Rio Grande do Sul está colocando a pesquisa na frente, vamos ver se eles vão ter liberdade de fazer as pesquisas que precisam. Isso. Porque senão o PT vai dar o contra e não sei quem mais vai dar o contra por aí afora. Justamente. Todos esses caciques que tem lá no Senado, talvez vão dar o contra. Ok. Todos eles, às vezes, ou pelo menos uma boa parte deles, a gente não vai falar todo, mas uma boa parte, tem outros interesses que vão contra o processo do ensino correto para novas gerações. Ok. Nessa perspectiva, a gente tem tentado fazer o trabalho buscando a democratização e ouvindo a comunidade, inclusive, né? Essa comunidade que é cogestora hoje da escola e que estamos tentando fazer essa, né, de ser cogestora e de vir as pesquisas e os temas de pesquisas dos próprios interesses dos estudantes. De qualquer maneira, é uma esperança. Exato. Nessa perspectiva que a gente está trabalhando. Nós estamos falando que aí, ó, eles já estão fazendo um levantamento dos professores que trabalham hoje conosco, são mais de 700. Isso é muito mais do que a universidade. Então, só para a universidade lá de Uberaba, que a gente ajudou a fundar e manter, tinha, quando eu fui lá, há algum tempo, tinha 410 professores, é uma das maiores do interior do Brasil. Se nós aqui temos mais de 700, e outra coisa, nós não estudamos igual os professores da universidade, aqui é muito pior.
que o professor da conscienciologia, ele dá do próprio corpo. Ele tem que trabalhar com energia, ele tem que sustentar o processo, lá não tem nada disso. Então, ser professor de conscienciologia é muito pior do que ser professor de universidade. Tudo isso nós estamos vendo, as coisas estão acontecendo, fato, estão aí. Agora, o problema todo é o seguinte, falar a verdade é aquilo que eu chamo verpom, verdade relativa de ponta. Sempre cria probleminha, não tem jeito. Há vozes que se levantam e querem defender a situação. Por quê? Não tem a cosmovisão da situação que nós pretendemos colocar nas coisas. Tem muita monovisão. A monovisão dá isso. E a universidade, a academia, oficialmente institucionalizada, ela é toda de monovisão. Não tem cosmovisão. Então, vamos ver se com pesquisa eles chegam lá. Vai ser o máximo.